pudesse impedir o nascer do sol. Olá, queridos e amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre a oração. A oração é mais importante. O Senhor considerou a oração mais importante que o alimento. Mas primeiramente eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, ativa o sininho de notificações. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Nós temos orações diárias, temos live, temos devocional todos os dias para edificar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos meditar no livro de Marcos, capítulo 1, verso 35, diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então aqui nós entendemos que para o Filho de Deus a oração era mais importante do que reunir grandes multidões. A Bíblia declara e reunia muitas pessoas para ouvir Jesus e para que os curasse de suas enfermidades. Porém, ele se recolhia em lugares desertos e orava as horas preciosas de companheirismo que ele desfrutava com o seu Pai Celestial. Significava muito mais para o nosso Senhor Jesus e Salvador do que o sono. E sabemos disso porque a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 6, verso 12. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Então aqui nós vemos da maneira que Deus responde às orações. Porém, algumas orações recebem como resposta um sim e outras recebem um não. Então, o que podemos dizer das orações sem resposta? Então nós vamos ver aqui, a Bíblia diz que existem razões específicas para as orações que não recebem resposta. Pode ser que a sua oração não tenha recebido resposta por causa da desobediência. Um filho desobediente não pode esperar se dar bem. A Bíblia afirma em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. Vamos lá. Será que, porém, se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Então aqui nós entendemos que a desobediência do ser humano nos leva a Deus não ouvir a nossa oração. Quem sabe você não recebe resposta para a sua oração devido a um pecado oculto, né? Davi disse com convicção: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Outro motivo também pela qual as orações não são atendidas é porque somos egoístas. É isso mesmo, nós somos egoístas. A Bíblia declara no livro de Tiago 4:3, diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleitos. Então aqui nós entendemos que quando a Bíblia declara que nós somos egoístas, quando nós pedimos e não recebemos, porque pede por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então é por isso que muitas vezes a nossa oração não é respondida. O espírito que deve predominar na oração para que ela seja eficaz deve ser: não se faça a minha vontade, e sim a tua, Senhor. A verdadeira oração não é uma repetição vã de palavras proferidas em público para se fazer de religioso. Jesus disse em Mateus 6:5. Olha o que Jesus disse, Mateus 6:5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo
que já receberam o seu galardão. Então, aqui nós entendemos que a oração se limita às posturas tradicionais religiosas, nem tampouco a lugares de adoração ou cerimônias religiosas. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2,8: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Quando nós oramos com a postura corporal, não é tão importante quanto a atitude do nosso coração. Muitas pessoas dão ênfase à posição do corpo durante a oração, porém isso tudo tem uma importância relativa à oração. É simplesmente uma comunicação em sentido duplo entre você e Deus. A razão pela qual muitos dos seus grandes santos fechavam seus olhos para orar, era que desejavam colocar de lado as coisas mundanas, a fim de que suas mentes pudessem estar concentradas, exclusivas e completamente em sua comunicação com Deus. A quem foi dito que ore, as Escrituras nos dá a resposta a todos os homens. Mesmo assim, é possível fazer a pergunta: onde devemos orar? Paulo nos dá a resposta quando nos diz em toda parte. É possível que alguém sempre vai nos perguntar, né? Devemos orar? A Bíblia nos diz sempre: a oração é um mandamento em dever, um privilégio. No entanto, são poucos que aprendem ou aprenderam, né, a desenvolver plenamente o poder da oração. Sim, porque a solução para todos os nossos problemas se encontra em Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Vamos entender na Bíblia também que sobre a oração eficaz, né? Em primeiro lugar, a oração é para os filhos, ou seja, os filhos de Deus. Jesus disse: quando orar, diga Pai Nosso. Em segundo lugar, a oração eficaz tem que ser perfeita, com fé. Palavras de Jesus que diz na Bíblia, Marcos, capítulo 11, verso 24. O que diz a palavra do Senhor? Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crendo, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Em terceiro lugar, a oração dinâmica surge de um coração obediente. A Bíblia diz, 1 João, capítulo 3, verso 22, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia. Então, se você quer a sua oração chegue até Deus, submeta-se à entregue para Ele as suas vontades, então Ele, o Senhor, ouvirá, escutará a sua petição. Em quarto lugar, devemos orar no nome do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, verso 13, que diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Então, por que não somos dignos de nós nos aproximarmos do trono santo de Deus, exceto por intermédio de Jesus Cristo? Hebreus capítulo 4, verso 14. Está escrito: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão.
Em quinto lugar, devemos desejar, conhecer e seguir a vontade de Deus. Inclusive, o próprio Jesus foi contra a sua própria vontade no momento e disse, Mateus capítulo 26, verso 42, o que diz? E indo segunda vez, orou dizendo, Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. A oração faz com que nós adaptemos aos verdadeiros propósitos de Deus para nós mesmos e para o mundo. Isto não somente faz com que as bênçãos de Deus cheguem em nossas vidas pessoais, mas também nos abençoe por estar de acordo com os planos de Deus. E finalmente a oração deve ser para a glória do Senhor Deus. A oração modelo é ensinada por Jesus e concluída com as seguintes palavras: Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para que nossas orações tenham resposta, devemos dar a Deus sempre, todas as vezes que nós for orar. A Ele a glória e a honra para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.